Bom, a rodada 10, o round 10 de Shumatsu acabou. E como de costume, eu venho aqui pra gente comentar sobre essa luta e sobre o que eu achei dela, pontos relevantes a se mencionar e coisa do tipo, assim como eu faço com todas as lutas desde o round 8. Também já fiz vídeos sobre os rounds 7 e 6 também. Mas vamos fazer agora sobre o round 10. Bom, obviamente esse vídeo vai ter spoilers da luta. E também queria avisar que, como de costume nos meus vídeos de Shumatsu, eu não faço uma edição tão complexa. Então você pode só ouvir o vídeo se você quiser. Não vai ter nada tão interessante assim passando na tela. Então pode só ouvir como um podcast se você preferir assim. Enfim, vamos direto pro vídeo. Bom, gostaria de começar falando sobre o contexto do final do round 9. No final do round 9 a gente tem ali o final da luta do Leônidas e do Apollo. E esse final, por mais que a luta inteira tenha sido ótima na minha concepção, é uma das minhas lutas favoritas, Leônidas contra Apollo, essa luta acabou não caindo tanto assim no gosto do pessoal. Por quê? Porque foi uma luta muito curta, foi uma luta muito breve, onde muitas pessoas não compreenderam exatamente o estilo de luta dos personagens, então começaram a falar que o Leônidas não acertou o Apollo direito, sendo que o estilo de luta do Leônidas é muito mais focado em acertar poucos ataques, porém com uma potência muito grande. Então ele acabou acertando sim vários ataques significativos no Apollo, mas o Apollo com certeza era mais forte do que o Leônidas e é por isso que ele ganhou. A questão é que essa luta acabou não indo muito bem com o público, com muitas pessoas dentro do fandom. E isso só piorou quando falaram que o Okita ia ser o lutador da 10ª rodada. O Okita é um personagem que sofre muito hate dentro da comunidade por muitos motivos. O primeiro deles é as alegações de que ele é o favorito do autor, que eu não discordo nem concordo com essas alegações, porque na minha concepção tem muitos outros personagens que foram muito mais favorecidos pelo roteiro do que o próprio Okita. Então eu não consigo enxergar necessariamente o Okita como um favorito do autor. Embora que com certeza, pelo fato do Okita estar na lista, ele é sim uma figura histórica que o autor deve ter algum tipo de apreço por, já que tinha muitas outras figuras históricas interessantes para se colocarem no lugar do Okita, e isso eu concordo. A outra coisa é a personalidade do Okita, que também sofreu muito hate, porque ele tinha uma personalidade que é bem impopular com o público, com essa questão dele ser o sanguinário, que quer sangue matar e não sei o que, esse tipo de coisa. Mas sobre essa questão da personalidade do Okita, ela vai ser mais resolvida durante a luta, mas a gente já chega lá quando eu for falar sobre o desenvolvimento dos personagens. Sobre o Susanoo, que é um deus que chegou logo de cara, né? Ele não tinha aparecido antes. E ele entra na luta direto assim, ele já aparece falando, eu vou lutar. E aí ele vai lutar. Cara, o Susanoo foi um personagem muito interessante. Eu vou me aprofundar mais sobre ele quando a gente for falar sobre os personagens em si. Mas essa luta tinha um molde muito interessante. Qual que era o tema dela inicialmente? Era o matador de homens mais forte contra o matador de deuses mais forte. Esse tema, eu já vou pedir pra você esquecer esse tema. Ele não é nem um pouco relevante, porque essa luta tem temas muito mais interessantes que poderiam ter sido o título da luta. E esse título com certeza não diz nada sobre o que é essa luta de verdade. Mas enfim, vamos falar sobre a luta em si. Na minha opinião, a luta em si foi interessante, foi uma luta decente, mas eu acho que o meu grande problema com ela é que ela foi uma luta muito maçante. Por que o round 10 foi uma luta muito maçante? Porque o round 10 foi muito longo, cara. A gente tá há muito tempo acompanhando esse round 10. Eu acho que tem praticamente uns 11, 10 meses desde que o round 10 começou a ser lançado. E a gente só acabou ele nesse mês. Então, cara, foi muito tempo mesmo. Tá praticamente desde o começo do ano a gente vendo o Okita e o Susanoo brigando, cara. E mesmo que os personagens sejam interessantes, o começo dessa luta é muito chato. E esse é outro grande problema. O começo dessa luta é muito chato e ele não te prende. O começo dessa luta é muito chato e não te prende. E foi isso que levou uma grande massa a dropar a luta e resolver que só ia voltar depois que a luta acabasse. Porque, como eu falei, o começo dessa luta é maçante, é chato, é entediante.
tinha outras coisas muito mais interessantes acontecendo, como todo o plot do Odin, do Buda e do Beelzebub, que tava em outra frente ali, né, em outro núcleo. Então, tava muito mais interessante acompanhar isso do que a luta em si. E quando a luta engatou de verdade, não tinha muita gente mais lendo o mangá, porque o Okita já era um personagem odiado, então acabou fazendo com que o mangá fosse dropado em massa durante essa época. Eu espero que essas pessoas voltem agora que a luta acabou. Todo começo de round atrai novos leitores, né? Então eu acredito que a gente vai ter uma volta a Shumatsu agora que essa luta acabou. Mas isso me entristece um pouco, porque as pessoas que saíram no começo perderam uma coisa muito importante, que é o que eu vou falar agora. O desenvolvimento desses dois personagens e como ele foi feito de uma maneira completamente perfeita. Completamente perfeita. Para começar, eu quero falar um pouco sobre o Susanoo. Personagem interessantíssimo. Já chega sendo um personagem carismático, que tinha ali um certo apreço já pelo público, porque como eu falei, grande parte do público odiava o Okita. Então ver o cara que ia lutar contra o Okita fez muita gente já torcer pro Susanoo logo de cara. E quando a gente viu o passado dele, essa torcida só aumentou, porque o passado do Susanoo é muito legal, cara. Ele não é uma coisa muito complexa, ele não é uma coisa muito trabalhada, mas ele é o simples muito bem executado, na minha opinião. Você tem ali o passado dele, que vai revelar que ele é o deus da espada, o criador dos estilos de espada. E uma coisa muito legal é que ele aprendeu os estilos aprendeu como, né, manejar uma espada com os seres humanos. Então é meio que uma troca, onde o Susanoo onde o Susanoo cria o utensílio, né, usa a espada, e os humanos criam outras formas de se usar a espada. E o Susanoo vai lá e aprende com os humanos como usar a espada de uma maneira diferente, com estilos específicos, cada um com um estilo. E isso é uma coisa muito interessante porque é muito bem refletido nas habilidades dele, além da própria espada dele, né? Que é a Anikiri Ame no Murakumo. A espada que é uma referência, né? A espada do Susanoo original, da lenda. Ela é muito interessante porque ela foi reformulada, né? Ela não tinha esse nome, ela tinha outro nome, ela tinha outra forma, que se semelhava realmente com a espada da lenda lá do Susanoo, que ele reformulou justamente porque ele aprendeu os estilos de combate de todos, e o humano que ele mais se interessou pelo estilo de combate foi o Okita, porque o Okita transcendeu os limites da espada. Ele alcançou um nível quase divino de manejo da espada, de tanto que ele evoluiu. A gente vai falar mais sobre isso quando a gente for falar do Okita, mas o Susanoo se tornou tão fascinado pelo estilo de luta que o Okita usava, que ele resolveu transformar a espada dele em uma katana semelhante à do Okita para conseguir usar esse estilo de luta que ele gostou. Então é uma coisa que é quase o oposto da situação de Leônidas contra Apolo, onde em Leônidas e Apolo a gente tinha o Leônidas que odiava o Apolo, por causa de toda a questão do Apolo ter proibido os espartanos de lutarem e tal, ao mesmo tempo que nessa luta a gente tem o Susanoo, que é completamente fascinado e é muito fã e admira muito o Okita, desde quando o Okita ainda estava vivo na Terra, porque ele observava, né? A gente também tem que falar sobre as habilidades do Susanoo, que deixaram o personagem muito interessante. Ele tem, primeiramente, aquela habilidade lá dele, que faz com que ele consiga assumir posturas de todas as artes da espada. E isso é uma coisa muito legal, porque ele é o deus da espada. Então faz sentido que ele tenha domínio sobre todas as formas de estilo de espada e uma postura única, onde ele consegue executar todos os movimentos possíveis de espada. É muito bom, é muito bem feito, é uma sacada muito genial por parte do autor ter colocado isso, e inclusive evita uma coisa que a gente vê com os outros deuses em Shumatsu. A gente sempre se decepciona com os outros deuses porque eles geralmente não suprem necessariamente a expectativa que foi colocada em cima deles. Mas com o Susanoo, o autor não colocou nenhuma expectativa.
ele deixou claro desde o começo, o Susanoo é o deus da espada, ele luta com espadas. Então a gente não se decepcionou pelo fato do Susanoo não sacar nenhuma tempestade ou água ou coisa do tipo. Porque ele é o deus da espada, essa é a temática dele dentro da obra. Ele é o ápice da espada no reino divino, e ele cumpriu muito bem essa função. Final da luta e a habilidade final que o Susanoo usou na luta, que é o Musouken, que é basicamente uma lâmina invisível, quase uma lâmina conceitual, onde o Susanoo transcendeu todos os níveis de luta com espadas, ao ponto de que a lâmina dele tomou uma forma incorpórea. Já que a espada dele havia sido quebrada, ele conseguiu essa lâmina invisível, que é basicamente uma lâmina para representar que ele transcendeu os limites até das divindades em lutas de espadas. No entanto, é explicado dentro do mangá que cada corte realizado com essa espada despedaçava mais o corpo e a alma do Susanoo. Então é uma técnica suicida. Eu já falei a minha opinião sobre técnicas suicidas em Shumatsu aqui no canal. Na minha opinião, técnica suicida é um bagulho que tá chato, não porque não deveria ter, mas sim porque não há necessidade de ter uma técnica suicida. Uma técnica que cansa demais o usuário já é algo ok, já é algo que faz sentido para dentro da narrativa. Cumpre o mesmo papel de limitar quantas vezes o personagem pode usar aquela habilidade, e você consegue deixar isso sem o elemento de ele vai se matar se ele usar demais, sem deixar isso muito repetitivo dentro da história. Alguns exemplos que eu enxergo são as habilidades do Hércules, do Hades ou do Beelzebub, que são habilidades que não tinham nenhuma necessidade de serem habilidades suicidas. Podiam ser habilidades que quanto mais o cara usa, mais cansado ele vai ficando, ele se cansa muito rápido. Isso já limitaria o uso das habilidades e não deixaria repetitivo o uso desse artifício da técnica suicida. Porém, no caso do Susanoo, eu acho que isso foi muito bem feito, porque eles explicam que ao você transcender esse limite, o seu corpo não consegue se manter estável, então faz sentido que essa seja uma técnica suicida. Essa é uma das técnicas que eu defendo ter sido uma técnica suicida, porque faz bastante sentido com a proposta do que é a técnica e com a proposta do que é o momento onde ela é usada. Assim como a técnica do Tandava Karma do Shiva, eu concordo que é uma técnica suicida bem feita, porque lá faz sentido, o corpo do Shiva tá literalmente pegando fogo, então faz sentido que seja uma técnica suicida nesse tipo de caso. Porém, passando do Susanoo, em geral, um personagem extremamente bem desenvolvido, não tinha muito o que fazer com o personagem pela proposta dele, mas o que foi feito foi muito bem feito, foi muito bem colocado, não teve nenhum erro, não tenho reclamações em relação ao Susanoo, um personagem muito bom. A gente finalmente, né, agora já dando spoiler, obviamente, de quem venceu a luta, a gente finalmente teve a questão onde o personagem perdedor não teve habilidades mal feitas, que foi o Susanoo. O Susanoo perdeu, mas mesmo assim ele teve habilidades muito bem legais, ele teve habilidades muito legais, muito interessantes, tanto ele quanto o Okita, então não foi uma luta chata de se acompanhar nesse quesito, porque os dois tinham habilidades bem legais de se ver, além de toda a questão do Susanoo com a lâmina de vácuo e outras técnicas de espada que ele usou no decorrer da luta. O Susanoo tem uma morte muito bem feita dentro da história. Por mais que muita gente tenha ficado um pouco incomodado com a maneira que as coisas aconteceram, eu vou explicar daqui a pouco que a morte do Susanoo não foi necessariamente problemática, mas eu diria que o último capítulo da luta teve um timing um pouco esquisito, mas eu vou chegar lá quando eu for falar da conclusão da luta em si. Passando dele, nós temos o odiado, o cara que leva hate mais à toa desse mundo, Okita. E sobre o Okita, eu tenho algumas coisas pra falar sobre ele. O Okita chega dentro da história sendo um personagem que você não dá muita bola. Sinceramente, você não dá muita bola. No máximo você vai desgostar dele, porque como eu falei, ele tem uma personalidade um pouco inconveniente. E ainda tinha toda a questão dele talvez ser favorito do autor, acabou afastando bastante gente do personagem. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. O Okita finalizou a luta dele sendo um ótimo personagem. Ele não é o melhor, na minha opinião. Porém, ele teve um desenvolvimento tão legal de se acompanhar, tão maneiro, que o Okita finalizou sendo talvez o meu favorito entre os dois. Além de que as habilidades dele são muito interessantes. O passado do Okita, que é contado antes e durante a luta,
que vai dizer que ele era um espadachim lá do Shinsengumi, que era uma divisão policial do Japão antigo. Porém, ele era o capitão de uma das divisões, ele lutava lá com os companheiros dele. Porém, um dia o Okita acabou ficando doente e ele acabou morrendo dessa doença sem conseguir morrer em combate como um samurai honrado que ele queria se tornar. E ele não conseguia, não só porque ele não morreu em combate, mas também por causa da sua personalidade destrutiva, sua personalidade de criança demoníaca, que acabava tornando o Okita algo que ele não queria ser. O que, como eu já falei, contrasta diretamente com a luta do Apolo e do Leônidas, que é muito sobre ser você mesmo, deixar a sua alma queimar, como o Apolo dizia. E o Okita queria fazer isso, ele queria lutar com a alma dele queimando com tudo, mas ele não conseguiu fazer isso em vida, e ele foi pro Ragnarok esperando que ele conseguisse completar isso. Então você vê que essa luta é uma luta com motivos muito mais egoístas do que o normal. O Okita foi porque ele quer morrer em batalha e o Susanoo foi porque ele quer lutar contra o Okita. Só isso, os dois não tem nenhum outro envolvimento. Tanto que o próprio Susanoo fala que só se envolveu no Ragnarok quando ele descobriu que o nome do Okita estava na lista. Indo para outras questões com as habilidades do Okita, o Okita tem duas habilidades principais. Primeiro é, obviamente, as técnicas de espada dele. E segundo é as transformações que ele tem ali no decorrer da batalha, com aquela aura que fica em volta do corpo dele. Que é basicamente um buff físico, né? A primeira vez que ele usa, a aura tá vermelha e ele deixa a vontade de lutar dele transparecer ainda mais. E ele fica cada vez mais violento, cada vez mais agressivo. Né? A forma da criança demoníaca aflorada, né? Do demônio da espada. E já mudou o tema da luta de novo, vira demônio da espada contra Deus da espada. Só que, com o passar da luta, quando a gente vê o passado do Okita e percebe que o Okita não gostava de ser dessa forma, ele queria ser ele mesmo, ele queria lutar como o Okita, não como a criança demoníaca, é quando a gente tem um flashback dele, que vai mostrar a promessa que ele fez com o Kondo, que contava sobre como ele prometeu que ia ser um guerreiro honrado, que ia ser um espadachim, um samurai e tal. E é nesse momento na luta que a aura do Okita muda de cor e se torna de cor azul. E ele se mantém muito mais sério, sorri muito menos e se mantém muito mais focado no combate. Porque a partir daqui, o Okita está lutando como Okita e não como o demônio da espada. Isso é uma temática que faz muito sentido com o personagem e desenvolve ele com uma sacada tão perfeita, mas tão perfeita, que não tem o que reclamar. O Okita foi um personagem com um desenvolvimento sublime, cara. Foi uma coisa tão bem feita ali dentro, que o Okita acaba se tornando um dos melhores personagens. Não um dos melhores personagens, mas um dos mais desenvolvidos, um dos mais bem desenvolvidos, com certeza, dentro da história. Além de que as habilidades dele refletem justamente essa questão do desejo dele de ter uma luta com toda a experiência que ele teve. Já que o poder da Valkyria dele faz com que ele consiga condensar todas as experiências passadas e todas as experiências que ele nunca viveu e aplicar elas no corpo atual. Então o Okita consegue usar todas as técnicas que ele criou enquanto estava de cama e nunca conseguiu treinar, nunca conseguiu botar elas em prática por causa disso. Então o Okita consegue usar todos esses movimentos para lutar contra o Susanoo e é simplesmente belíssimo de se ver. É uma sequência muito boa e é aqui que eu tenho que elogiar outra coisa dessa luta, mas antes eu só preciso encerrar o tópico do Okita. Em geral, Okita, cara, que personagem bom, que personagem legal de se acompanhar. O povo que tem preconceito com Okita realmente não sabe do que tá falando, porque não leu a luta ou leu com já um viés de que o Okita é um personagem ruim. Então eu peço pra você, se você de alguma forma desgosta do Okita, porque acha ele o favorito do autor, ou coisa do tipo, lê a luta com o coração aberto. Lê a luta calmamente, lê a luta tranquilo, lê a luta ignorando todos esses aspectos e só observa como a sua opinião sobre o Okita pode mudar. Ele é sim um bom personagem, gente. Vocês só precisam enxergar isso de outro ângulo. Agora, o que eu gostaria de elogiar principalmente sobre essa luta é coreografia. A coreografia dessa luta foi interessante, foi legal, mas como eu falei, por ela ser uma luta com personagens com habilidades relativamente simples, porém a luta foi muito longa,
a coreografia ficou maçante muito rápido, porque basicamente tem muitos capítulos dessa luta que são só o Okita avançando, aí o Susanoo faz um cortezão e o Okita não consegue avançar, então ele pensa em outra estratégia. E é assim, inclusive um ponto que eu esqueci de mencionar sobre o Okita é a postura que ele assume para enfrentar o Susanoo, que é uma sacada simplesmente genial também. Como o Susanoo possuía todas as posturas de combate, ele era extremamente difícil de prever e era impossível surpreender ele, porque ele com certeza sabia todas as posturas que o Okita poderia tentar usar contra ele. Então o Okita usa uma técnica de espada sem nenhuma postura, porque assim não tem como o Susanoo prever o que ele vai fazer. E isso foi uma sacada ótima. Também fez outro contraste muito legal. Enquanto o Susanoo tinha a postura que englobava todas, o Okita lutava sem nenhuma postura conhecida, uma postura praticamente nula. O Okita chegou num nível de habilidade de espada tão absurdo que o Okita, foi dito, né, pela história, que ele basicamente transcendeu também o nível humano. E ele alcançou um nível nunca mais antes visto em toda a história da humanidade. O Susanoo também, no final, como eu falei, quando ele alcançou a Musouken. Mas eu diria que aquilo ali tá muito mais relacionado ao cara transcender o próprio conceito de espada do que ele transcender de fato o estilo de combate que ele usa. É diferente, na minha interpretação, pelo menos, dos fatos. Como eu falei sobre a coreografia, é uma coreografia boa, porém ela fica maçante muito rápido, não porque ela é chata, mas porque a luta é muito longa. Então você acaba se entediando muito rápido de ver a forma que a coreografia é montada. Agora, sobre o final da luta, eu vou ter que dizer, cara, esse final foi esquisito. Não porque ele é ruim, mas porque eu achei ele um timing muito estranho. Ele é um capítulo que é uma boa finalização, não é a melhor das finalizações, com certeza. Tem outras finalizações muito melhores, tipo, Leônidas e Apolo, o melhor final do Ragnarok, na minha opinião. O melhor final do Ragnarok, Leônidas vs Apolo. Kim vs Hades também é completamente absurdo o final. Muito bem feito. Mano, tem muitos finais de luta que são bons. Esse daqui é mediano, na minha interpretação. Ele é mediano porque ele não conseguiu ter tanto impacto quanto ele poderia ter nesse final. Basicamente o que aconteceu foi que após o Susanoo sacar a Musouken, ele deu um corte no Okita que acabou destruindo metade do corpo dele ali, quebrando os ossos dele. E o Okita estava numa situação onde ele não conseguiria lutar direito. Porém, quando ele ouviu, e aí tipo, ele tinha aceitado a morte, né? Só que quando ele ouviu os amigos dele chamando por ele, ele resolveu levantar de novo. Isso foi uma parada que desagradou uma galera, mas na minha concepção faz total sentido. O personagem do Okita é sobre isso. É sobre os companheiros dele também, sobre a promessa que ele fez pro Kondo, sobre como ele valoriza cada uma daquelas pessoas. Então faz sentido que os amigos do Okita tenham sido o que inspirou ele a se levantar. Ele se levanta só com uma das asas da habilidade, né, da aura dele. Ele não voa de verdade, mas as asas surgem dessa aura de quando ele se transforma. Só com uma das asas, porque a outra, né, era a outra metade do corpo que tinha sido quebrada. E então, quando ele avança na direção do Susanoo, o Susanoo vai dar outro corte nele, só que o Susanoo para. E aí, está meio que aberta a interpretação do porquê que o Susanoo parou. E isso é outra coisa que eu gostaria que fosse explicado. Eu adoraria que, no próximo capítulo do mês que vem, eles dessem pelo menos uma explicação ali de 1 ou 2 páginas, até menos, sobre por que o Susanoo não finalizou a luta nesse momento. Eu acho que eu gostaria de ser talvez simplesmente um diálogo falando o Okita foi mais rápido do que o Susanoo, porque faz muito sentido, o Okita se tornou um dos personagens mais rápidos do verso de Shumatsu durante essa luta. Então, eu adoraria ter ouvido eles falando que o Susanoo não conseguiu reagir à velocidade do Okita nesse momento. Então ele acabou conseguindo ser mais rápido e deu as 3 estocadas que mataram o Susanoo e fez ele perder a luta. Uma questão que eu não vi muita gente levantando, eu cheguei a ver isso em alguns lugares, vi isso no Twitter também, vi isso em algumas lives que eu fui assistindo no YouTube, que é sobre a questão da solidão. Essa luta também é uma luta que fala muito sobre solidão,
pelo conceito dos dois personagens e pelo passado deles. O Susanoo foi um cara que foi isolado do céu só porque ele queria treinar com os humanos. Então ele passou a vida dele inteira aprendendo, isolado dentro de um tipo de caverna lá que ele ficava, observando os estilos de luta dos humanos e aprendendo com eles ao decorrer do tempo. Enquanto o Okita passou por um processo parecido, o Okita ficou na cama morrendo por meses, sem conseguir lutar, sozinho, sem os amigos dele e sem ninguém, apenas sentindo a dor de que ele nunca ia conseguir treinar de novo, nunca ia conseguir realizar o objetivo dele de morrer de maneira honrada numa batalha. E quando os dois personagens se encontram, eles meio que compreendem esse conceito um do outro. Então é muito legal, é muito interessante de ver a relação deles. E ouso dizer também que a relação do Okita e do Susanoo é uma das melhores de todo o Ragnarok. Como eu já falei, os lutadores têm sempre que ter uma relação entre si, e o Okita e o Susanoo têm uma ótima relação. Na minha opinião, não é tão divertida de se acompanhar quanto Leônidas e Apollo, ou Kim e Hades, ou outras relações que a gente tem, por exemplo, Jack versus Hércules também é muito boa. Mas essa relação é muito poética, ela é muito linda, é uma relação muito dramática entre os dois. Então, ela é interessante sim de se acompanhar. Então, gente, no geral, como eu falei no vídeo do começo do round 10, se esse round fosse bem executado, ele se tornaria uma boa luta. Dito e feito, foi um round bem executado. Na minha opinião, eu tiraria uns 2 capítulos ou 3, deixaria essa luta mais curta, porque, na minha opinião, gastou muito tempo à toa, mas, na minha visão, foi uma luta legal, foi uma luta divertida. Eu recomendo a todos vocês a leitura dessa luta, foi uma luta muito legal de se acompanhar, embora que, como eu falei, ela foi muito longa. Mas, em geral, foi uma boa luta, eu dou uma nota ali 7, 8 de 10, por aí. Foi uma luta muito interessante. Então, eu diria que é isso. Lembrando que tudo isso aqui é minha opinião, você está livre para discordar e dizer o que você discorda nos comentários, desde que você se mantenha respeitoso e compreenda o que eu passei nesse vídeo. É isso, deixa o like, se inscreve, até o próximo vídeo e falou!